Esse mês eu publiquei 3 capas de revista. E aí uma pergunta que é muito recorrente no meu Instagram voltou a aparecer com uma certa intensidade e eu achei legal gravar um vídeo a respeito disso. Como entrar no mercado para fotografar personalidades ou celebridades. A melhor maneira de entrar nesse mercado é através do mercado editorial, que é fotografar para revista, para jornal, para diversas publicações, sites, enfim. Quando eu comecei a fotografar, eu entrei nesse mercado de uma maneira meio que orgânica e meio sem querer e sem entender o que estava acontecendo. O meu primeiro trabalho editorial foi com o David Chang, que eu já contei várias vezes essa história, que é um chefe de cozinha muito famoso em Nova York. E eu fui convidado por um amigo jornalista a fotografá-lo para uma revista que já não existe mais. Desde quando eu fotografei ele, facilitou um pouco a minha entrada em outras revistas para apresentar o meu trabalho. No caso, essa revista era da Abril, então eu consegui, e com a ajuda desse meu amigo na época também, ir na redação da Abril, me apresentar para os diretores de arte, apresentar meu trabalho, e mesmo assim não foi fácil, tá? Eu acho que hoje é ainda um pouco mais difícil, porque a gente não tem mais esse contato de ficar indo na redação e conversando com as pessoas. Mas na época, eu batia de porta em porta nas revistas e passava às vezes uma tarde numa redação, porque tem várias revistas, as editoras, né? São várias redações uma do lado da outra, e eu ia me apresentando o meu trabalho. Eu camelei muito, não é algo que é simples de se conseguir. Mas quando você consegue um diretor de arte que acredita no seu trabalho, ele vai te passar uma pauta pequena e vai criando confiança com o tempo no seu trabalho. Eu falo muito sobre isso, sobre como é importante um fotógrafo ter consistência no trabalho. Porque não é você apresentar uma foto boa de um ensaio, você tem que trazer todas as fotos boas. Você tem que trazer para o cara ter uma gama de opções do que ele pode trabalhar. Porque nesse mercado não é só a qualidade da foto que importa. Tem vários fatores. É jogo de cintura com a pessoa que não quer ser fotografada. É saber entender que além de uma foto bonita, você tem que dar uma foto funcional para o diretor de arte, onde possa, em algum canto da foto, ter espaço para colocar texto, por exemplo. Tem uma série de fatores que você vai aprendendo com o tempo. Você não precisa saber disso na sua primeira saída, digamos assim. Eu acho que é uma coisa que é conversada e os diretores de arte normalmente explicam quando eles precisam de alguma coisa específica. Mas o importante que eu acho que é bom deixar claro com o tempo você vai fotografando para as revistas, você vai criando confiança desses diretores de arte, um diretor de arte te indica para outro diretor de arte, e aí as coisas começam a caminhar de uma maneira mais fluida e orgânica, porque a partir do momento que as pessoas já olham que você trabalha com isso faz tempo, você já passa essa fase de confiança, de ganhar a confiança daquele diretor de arte. Porque se ele gostar do seu trabalho, ele vai te colocar lá com a certeza de que você vai trazer algo bom para ele. Agora, se você é um desconhecido, vai demandar um tempo, tanto para você conseguir alguém que confie no seu trabalho, quanto para você conseguir ganhar a confiança dessa pessoa para um dia ela te passar uma personalidade para fotografar, porque é uma responsabilidade muito maior. Em geral, as personalidades têm pouco tempo para serem fotografadas, em pautas pequenas, quero dizer, né? Elas têm pouco tempo para serem fotografadas, e você não tem como voltar sem uma foto. Você tem que voltar com fotos boas. Essa, eu acredito que é a melhor maneira de entrar nesse mercado. Porque a partir do momento que você fotografa essas personalidades 1, 2, 3 vezes, elas começam a gostar de você e te indicar quando há um trabalho com elas. Por exemplo, existem algumas pessoas que eu fotografei e que são chamadas para serem fotografadas para uma campanha publicitária. E elas falam, eu quero que o Marcos me fotografe para essa campanha. Eles falam para a marca ou para a agência de publicidade que querem que eu fotografe elas. É aí que começa essa relação. É muito complicado e mais difícil você tentar vender um ensaio para uma personalidade, para um artista, para um músico, a partir do nada. Porque, em geral, essas pessoas já têm muita gente trabalhando para elas e dispostas a fazerem coisas, inclusive, de graça.
Existem algumas pessoas com quem eu trabalho muito que elas me indicam tanto trabalho que não tem como eu cobrar, vira uma troca. Então, assim, elas me indicam muito trabalho de publicidade, quero dizer, uma personalidade, vai? Ela me indica tanto trabalho de publicidade que quando ela precisa de uma foto de divulgação, por exemplo, eu não vou cobrar dela. É uma relação de parceria que vai crescendo. E isso é muito comum acontecer. A outra maneira, e eu acredito que um pouco mais complexa, de se entrar no mercado para fotografar personalidades, para fazer retrato de personalidades, é entrar pelo caminho da publicidade. Ou seja, você começa a fotografar para agências de publicidade, para fotografar campanhas, e aí esporadicamente vão ter personalidades que vão ser os talentos dessas campanhas, e aí você vai ter a oportunidade de fotografar aquela pessoa para aquela campanha, mas normalmente é um tipo de foto que já vem definido pela agência de publicidade exatamente como ela deve ser, qual a luz, qual a posição, tudo. Então você não tem muita opção de como demonstrar sua criatividade. A não ser que haja um tempo, que é muito difícil isso acontecer, que haja um tempo depois da sessão de fotos de você conversar com aquela pessoa que está ali e oferecer para ela, posso fazer uns retratos autorais, e aproveitar um tempinho ali dela para fazer alguns retratos. Mas isso não é algo que é comum acontecer, tá? De ter tempo depois de uma sessão. Normalmente essas campanhas publicitárias são feitas junto com o filme publicitário, então o fotógrafo também tem muito pouco tempo, a qualidade exigida é muito maior do que no editorial. Não digo qualidade de trabalho, mas a qualidade técnica exigida é muito diferente, assim. Quando você está fotografando para publicidade, o cara fala, eu quero essa luz, tem que ser aquela luz e você tem que saber fazer na hora. Você tem que estar preparado para fazer aquilo. Existem mais duas maneiras de entrar nesse mercado. Uma delas é você ter algum amigo que seja uma personalidade, ou ter contato com um amigo de alguma personalidade e pedir para fotografá-la, como se fosse um projeto autoral. E a partir daí você vai construindo um corpo de trabalho e oferecendo para, por exemplo, que seria a segunda opção que eu ia falar, para assessoras de imprensa. Você pode chegar em assessorias de imprensa ou até em agentes de atores ou de músicos e oferecer trabalho baseado no seu portfólio. Então, tentar entrar para fazer fotos de divulgação dessas pessoas. Mas eu acho particularmente que é a maneira mais difícil de você conseguir um trabalho, porque tem muita gente tanto oferecendo quanto que já fotografa essas pessoas. Então, o que eu acredito é que a maneira mais simples, apesar de trabalhosa, não é fácil, é só mais simples, é você entrar através do mercado editorial mesmo, fotografando para revista. Eu falo muito que eu aprendi a fotografar pelo YouTube. Então, para mim, essa plataforma é muito importante. E, às vezes, existiam assuntos que não eram fáceis, que eu procurava muito e não achava. Então, esse canal ele tem mais ou menos esse intuito de coisas que você não acha em nenhum lugar. Eu quero trazer essas pautas para cá, para tentar facilitar o caminho de vocês, facilitar a jornada de vocês no mundo de retratos. A minha intenção é trazer cada vez mais informação baseada na minha experiência, e pode perguntar o que vocês quiserem que eu estou aqui para responder.